Pequena Coreografia do Adeus. Oi, eu sou a Ela, li esse livro e vim contar para vocês todas as impressões que tive sobre essa leitura. Vamos começar que esse livro não tem sinopse. Aqui na parte de trás dele, o que realmente diz sobre o livro é um retrato sensível e brutal sobre família, amor e abandono, da autora vencedora do Prêmio São Paulo de Literatura. No fim das contas, é realmente uma história sobre família e sobre abandono e sobre amor, um pouco distorcido, mas ainda sobre amor. Então, já começamos dizendo que o livro entrega o que promete. Uma das coisas que eu prezo muito é como o começo do livro direciona as nossas expectativas sobre o que vai acontecer ao longo da história. E esse livro faz isso muito bem. Eu acho que a primeira cena ali, né, que é a cena da personagem no parque com uma amiga, onde ela tem uma reação agressiva, diz muito sobre tudo o que a gente vê ao longo da história. E para além disso, mostra muito também de como ela se sente, né? Um sentimento de culpa, um sentimento de não pertencer, de querer fazer parte de algo. E a gente vê que isso realmente já direciona e diz muito, é um pequeno recorte de tudo que a gente vai ver mais aprofundado ao longo do livro. Em relação à ambientação dessa história, eu achei muito legal que é muito reduzido. A gente vê poucos lugares como a casa dela, tanto a casa que ela divide com a mãe e por um pequeno tempo com o pai quando é criança, a escola que ela frequenta e a cafeteria, que é onde ela trabalha quando é adulta. E também tem a casa que ela mora quando ela é adulta. E eu achei muito legal que tivesse essa ambientação muito limitada, que foi essa ambientação muito limitada, porque mostra a monotonia da vida dela e a forma como realmente existe essa limitação. É como se trouxesse de uma forma mais palpável o quanto realmente a vida dela se resumia àquilo que a gente vê. Mais pra frente chega um personagem chamado Ricardo e ele fala para ela que um dia ela vai conhecer a França e que ela vai se dar muito bem, que ela vai gostar, algo nesse sentido. E ela mesma tem um estranhamento em relação a isso. E aí, junto com esse tópico da ambientação, eu acho que reforça muito, né? Que ela é tão colocada nesse lugar pequeno, ela é sempre tão moldada para caber naquela realidade, que para ela é fora de perspectiva conhecer um outro país, sabe? Antes de falar dos personagens, eu quero comentar sobre os relacionamentos da Júlia. Na verdade, os não relacionamentos, né? A gente vê que, antes de mais nada, ela se acha uma personagem feia. E isso acarreta muito em ela nem mesmo olhar para outras pessoas. Desde o momento em que ela é criança, pula ali a fase da adolescência e vai para a fase adulta, mas fica ali meio subentendido que ela não teve relacionamentos na adolescência. Acredito que em partes pela sua personalidade, mas também porque a Júlia ela tá o tempo todo tentando sobreviver. Então, para mim fez muito sentido não ter esse desenvolvimento dos relacionamentos amorosos, questões afetivas, porque não é uma coisa que ela tá pensando em continuar viva. Ela tá preocupada em não errar e não chatear a mãe para não apanhar, para não sofrer uma agressão. Então, como que uma pessoa dentro desse cenário vai ficar pensando em um relacionamento amoroso? É claro que existem pessoas, podem existir personagens que vão pensar nisso como uma rota de fuga, mas não é o caso da Júlia. Lá pro finalzinho do livro, a Júlia tem uma breve relação, que eu nem chamaria de relacionamento. Eu não sei se essa relação realmente agregou muito assim para a história, porque acontece de uma forma repentina. No final, ela percebe que ela não quer estar naquela relação, que não é o momento para aquilo, que aquela relação em si não agrada ela, até pela pessoa com quem ela tá se relacionando, né? Só que o personagem que mais gera na gente esse sentimento de nossa, eu quero que dê certo, tomara que ela aceite sair com ele, que seja uma experiência legal, mesmo essa pessoa que a gente cria uma certa expectativa não tem esse desenvolvimento. Então, acho que isso já mostra o quanto ela não queria um relacionamento. Dito isso, vamos aos personagens. Começando pela Júlia, que é um reflexo brutal de toda essa relação conturbada dos pais, de toda a frustração, de toda a separação. É doloroso acompanhar
o crescimento dela, ver a formação dela como pessoa a partir do lugar onde ela tá, sabe? É muito sofrido, assim, ver como uma criança se culpa tanto, o quanto ela se diminui tanto, o quanto ela se machuca demais dentro de todo esse cenário. Eu separei 2 trechos aqui que dizem muito sobre a Júlia. O primeiro tá na página 107. Eu só precisava que o tempo passasse no que eu tinha feito. Aguentar firme como eu sempre aguento. E aí, esse aguentar firme como eu sempre aguento me pegou demais, porque ela é uma criança na minha cabeça de, sei lá, entre 7 e 12 anos ali. Mas ela ainda é uma criança. Então ela não tinha que estar aguentando firme como ela sempre aguenta. É um fardo muito pesado para uma criança tão nova, sabe? E aí, mais pra frente, na página 118, a gente tem um trecho dela falando: a verdade é que eu nunca pensei em chegar tão longe dentro de um corpo como o meu, que era dor e se encolher pelos cantos. Eu era o lugar onde as pessoas depositavam as suas variações de tristeza e raiva, sem medo algum de depositar, já que eu apresentava a mais pura fragilidade, o rosto coberto pelo espanto de existir. Se por acaso eu reagisse, não reagiria muito, ou pelo menos não por muito tempo. Esse era o juízo que as pessoas faziam de mim, mesmo depois dos socos. Elas diziam que eu estava passando por uma fase difícil. E assim, eu acho que dentro de tudo que eu já falei, nem precisa elaborar mais, né? A gente já consegue entender que é uma coisa muito pesada para uma criança estar passando. Quando ela se torna adulta, a gente vê ela tomando um pouco mais as rédeas da sua vida, né? E eu nem vou elaborar muito sobre isso, porque essa parte de ela tomar as rédeas da vida vai mais lá pro finalzinho, eu vou falar sobre isso depois. Vamos falar sobre a mãe da Júlia? Eu acho que de todas as personagens, a mãe da Júlia é a que mais é complexa, assim. Ao mesmo tempo que ela é uma personagem cruel, ela é uma personagem que sofre. Que a gente vê que ela é uma antagonista forte, assim, no sentido de que a gente olha pro vilão e entende que ele tem seus motivos, sabe? E não dizendo que a mãe da Júlia tinha seus motivos, mas ela tinha suas dores. E que, claro, é aquela coisa de trabalhar na terapia, de se resolver, mas que ela não é uma personagem que tem esse tipo de instrução. Então, em muitos momentos, a gente vê a Júlia sendo agressiva e a mãe brigando com ela com agressividade, questionando por que ela é agressiva. Mona, com todo respeito, tudo bom? E aí, conforme eu fui lendo, eu fui percebendo que a mãe da Júlia, ela tem essa frustração do marido ter ido embora. Tem um momento que eu não separei aqui, mas devia ter separado, que a Júlia fala que o pai abandonou a mãe de uma vez, mas que foi abandonando ela gradativamente, foi abandonando ela para sempre, né? E a dor da Vera, que é a mãe da Júlia, é essa dor de ter sido abandonada, da relação ter acabado, ela não queria, ela gostava de estar naquele relacionamento. A gente vê que não só a Júlia sofre quando tá com a mãe, mas em vários momentos a gente vê que o pai também sofria ali, ele era um ambiente ruim. E aí ele teve esse privilégio de poder sair desse ambiente, algo que a Júlia não teve. E durante a leitura, eu tive a sensação de que a Vera, ela sofre muito com a chegada da Júlia, né? Pelo que eu entendi, o pai da Júlia, Sérgio, e Vera se apaixonaram em algum momento e eles eram muito felizes, assim. Eu deduzo que em algum momento foi uma relação extremamente feliz, mas que a filha chegou e trouxe mudanças consideráveis para a vida deles, né? Porque acabou gerando um afastamento, consequentemente uma frustração para Vera, consequentemente esses maus tratos e por aí vai. E aí eu acho que essa sobrecarga deteriorou demais a relação a ponto de acabar, e esse peso do fim, o peso da relação não ser mais o que era, recaiu sobre a Júlia, coitada. O pai da Júlia, como eu disse, ele vai embora, né? Ele aproveita do privilégio dele de ser pai e usa. Tem momentos até que a Júlia fala que ela gostaria de morar com ele e ele fala: não,
você tem que ficar com a sua mãe. E rola até um estresse em cima disso. Então, ele usufruiu ali do papel de pai dele. Eu gostei muito do desenvolvimento, né, da relação deles, porque eu tive uma relação muito conturbada com meu pai quando eu era criança, adolescente, tudo mais. E aí, agora que eu tô na vida adulta, a gente conseguiu achar um equilíbrio para nossa relação, né? E eu vejo que a Júlia, ela também achou um certo equilíbrio com o pai. Eles ainda são distantes, eles ainda não ficam sozinhos, no sentido de não querer falar dos sentimentos e tudo mais, mas ela tem conversas mais profundas com ele do que com a mãe. E aí tem momentos que o pai compartilha com ela que tá tendo um novo hobby. Ele pergunta para ela o que ela quer fazer. Eles têm encontros constantes onde tem até um momento que ela fala que ela não tem acesso a um pai, a uma versão do Sérgio que os amigos dele têm. Mas ainda assim a gente vê que é uma relação um pouco melhor do que de quando ela era criança. E eu acho muito curioso, assim, porque isso aconteceu muito comigo quando eu era mais nova. Era uma relação muito de eu sou o seu pai e você tem que me obedecer. Era o que eu tinha com meu pai. E hoje, na fase adulta, a gente consegue ter um pouco mais de conversas e tem. A gente sai junto, faz coisas. Eu achei que essa foi uma retratação muito verossímil, assim, com a realidade, sabe? Uma coisa que eu senti falta foi de sentir como a Júlia se sentiu quando o pai dela morreu. Eu acho que o livro, ele traz tanto a relação dela com o pai, quanto com a mãe, de uma forma muito profunda, assim, desde que ela era criança até a fase adulta. Acaba ficando muito vago quando o pai dela morre. A gente sabe que ele morreu, mas a gente não vê como a Júlia se sentiu em relação a isso. E o livro inteiro a gente vai vendo os sentimentos dela, a relação. Então eu senti bastante falta de ver esse sentimento dela de uma forma mais profunda. Poderia ser uma ideia de que ela foi se desprendendo e que esse daddy issues que ela apresenta muito na infância se tornou uma coisa mais amena? Poderia ser, mas eu não senti muito esse desenvolvimento ao longo da história. Mesmo na vida adulta, como eu falei, ela sai com o pai e ela fala: eu não tenho acesso a um Sérgio que os amigos têm. Então mostra que ela sente uma falta, que ela gostaria de ter essa proximidade. Eu acho que se tivesse tido um desenvolvimento maior de como ela se sentiu quando ele morreu, ficaria mais verossímil, faria mais sentido. O final do livro não me chocou. E eu acho que nem era a intenção ser um final chocante. Mas, apesar de não ter me chocado, eu achei meio abrupto. Como eu falei antes, eu ia falar aqui em relação ao ciclo, ao momento de vida da Júlia, né? Que ela começa, quando ela chega um momento que ela começa a ter mais autonomia de sua vida. E eu acho que o livro é justamente sobre essa fase da vida da Júlia, assim, de nascimento, desenvolvimento, até o momento em que ela começa a ter mais autonomia e fazer escolhas dos seus caminhos. Eu acredito que não faria sentido a gente ver depois disso o desenvolvimento dela. Eu acho que ia ficar muita informação, meio que fora de contexto, porque a ideia do livro era mostrar ela crescendo ali, mostrando quem ela se tornou dentro de toda essa situação. É um final que no começo gera um pouco de incômodo. A gente precisa parar para pensar, digerir, para poder chegar a essa conclusão de que, realmente, parar aqui faria sentido. Mas eu realmente acho que se tivesse mais desenvolvimento, a gente ia ficar, tá bom, que legal que aconteceu isso. Vamos acabar por aqui? Então, acho que foi certeiro o momento que parou, mas faltou um pouquinho antes, um pouquinho de coisas antes para dar esse final. E como eu falei, não me chocou, porque tinha indícios de que aquilo ia acontecer quando ela vai visitar a mãe dela no Natal. Dá para ver claramente que aquilo ia acontecer, então eu não acho que era um final para ser chocante. Eu acho que era um final para ser final mesmo. A última cena em que a Vera beija a filha e que chama pelo Sérgio foi o que me fez chegar à conclusão de que ela macetava toda a raiva dela em cima da Júlia. Ela não conseguiu lidar, ela viveu a vida inteira da filha, né, no caso, sem conseguir superar o fim do relacionamento amoroso, né? Então ela carregou a filha de dor,
sobrecarregou a menina de frustração. Nesse finalzinho, um pouquinho antes, na página 232, ela fala: e o que seria perder a minha mãe? Não é a mesma coisa que perder uma boa mãe. Perder a minha seria uma dor e um alívio cheio de culpa. Então, até o alívio se transformaria em dor e eu teria que me acostumar com as cicatrizes órfãs de seu carrasco. E aí, quando chega no final, a gente sabe que, considerando toda a culpa que a personagem carrega, desde a primeira página, na construção de vida dessa personagem, que é cheia de culpa também, mais esse trecho que ela fala que ela vai se sentir aliviada, mas com culpa, e que isso vai se transformar em dor, nem precisa demais para dizer que a Júlia ficou com a mãe dela até o último momento e que ela aguentou tudo que tinha para aguentar. Uma coisa importante é que quando a Júlia cresce, a mãe dela transforma as agressões de agressões físicas para palavras. Ela busca formas de machucar a Júlia. Ela fala as coisas de um jeito que realmente vai ferir a menina. E mesmo assim, nesse momento, eu tenho certeza que Júlia cuidou até o dia que a mãe dela partiu. Então, apesar dos pesares de ter sido um final abrupto, eu achei que foi um bom final. A escrita de Aline Bay é muito característica, é muito única, é muito individual. Eu gosto muito disso. Eu gosto do drama, eu gosto da melancolia que ela tem nas palavras, na forma de construir as frases, na maneira de contar a história. Eu gosto muito de tudo isso. Faz muito sentido com as histórias que ela conta, sabe? Em alguns momentos que eu li os trechos, tem essas partes pequenininhas que realmente tá em menor, assim, na diagramação. Ao longo da história eu fui tentando entender, né? Se era ela se diminuindo, se era quando ela tinha vergonha de falar alguma coisa. Eu acho que é uma junção de tudo, assim, porque principalmente quando ela fala eu, esse texto ele é diminuído, né? Eu acho que aqui dá pra ver. Esse e eu, ele fica bem diminuidinho, e aí a gente consegue, ao longo da história, ir percebendo o quanto ela vai, né, se apequenando. Uma coisa que eu gosto muito dentro da escrita, tanto de O Peso do Pássaro Morto quanto Pequena Coreografia do Adeus, é o quanto tem frases que fazem muito sentido, assim, muito sentido. Às vezes, pessoalmente, pra gente, individualmente, experiências pessoais, atravessamentos, quanto frases que são gigantes dentro do próprio livro, assim, do contexto, né, da narrativa que está sendo construída. É uma coisa que eu gosto muito, né, a Carol sempre fala que eu falo isso, que é a genialidade do autor. Essa não é uma coisa que existe, que nasce na primeira versão do livro, é uma coisa que vai nascendo conforme a gente vai escrevendo, conforme a gente vai lendo. A gente tem uma primeira versão e depois melhora. Eu acho que ela é muito boa nisso que ela faz, de trazer coisas assim que batem muito forte, seja individualmente ou seja dentro da história. Inclusive, a escrita de Aline Bay é uma grande inspiração para mim. Ela e Carla Madeira me inspiraram muito. Quando eu li o livro delas, falei, cara, eu quero contar uma história, quero escrever um livro onde eu uso uma linguagem parecida com essa aqui. Não sei se necessariamente é parecido. Eu diria talvez que é uma mescla das duas, assim. Eu gosto muito do que a minha escrita se tornou depois que eu li as duas. Estou trabalhando no meu livro, mas eu gosto dos caminhos que eu estou chegando. A cada vez que eu leio um livro, isso melhora. Então, é muito inspirador para mim ler escritas e autoras como Aline Bay e Carla Madeira, por exemplo. E por último, em relação à escrita, eu gosto muito que a Aline Bay não deixa tudo tão mastigado. Tem coisas, construções, frases, momentos que você tem que parar e ficar tipo, tá, calma, eu preciso digerir essa frase, eu preciso entender esse contexto, eu preciso entender as camadas profundas do que isso aqui quer dizer. E eu gosto muito disso, eu não gosto de quando as coisas vêm muito de mão beijada, eu gosto de pensar. Um tópico muito importante para a minha pessoa, para ela Ferreira, é o quanto esse livro se encaixa ali no romance de formação. Gente, a gente acompanha a personagem desde muito nova, vê os reflexos de tudo que ela vive ali desde a infância. Então a gente vê desde o começo, desde a primeira página, a formação de caráter dessa personagem. Falei aqui que ela é uma personagem que carrega muita culpa e tudo mais,
Então, a gente consegue ver a construção dessa personalidade. Como eu falei, óbvio que ela vai cuidar da mãe até o fim da vida, porque a gente viu a personagem dela ser construída para isso. A gente viu a personalidade dela ser moldada para isso. Por conta de O Peso do Pássaro Morto, eu vim com altíssimas expectativas para a Pequena Coreografia do Adeus. Eu acho que algumas coisas acabaram não alcançando as expectativas que eu mesma criei. Se eu tivesse lido logo de cara Pequena Coreografia do Adeus, eu acho que ele seria um dos meus favoritos, 5 estrelas. Mas O Peso do Pássaro Morto veio primeiro, ele já ganhou meu coração, ele já elevou minhas expectativas. Então, Pequena Coreografia do Deus, eu vou deixar com 4,7 estrelas. E eu recomendo a leitura, recomendo que vocês leiam, que vocês apreciem cada linha desse livro. Leia com marcador, gente. Eu sou totalmente a favor de rabiscar o livro. Meus livros são tudo rabiscado, escrito, marcado. Os meus livros são todos assim, e eu acho que isso ajuda muito a digerir as informações. Então, esse aqui é um livro que tem que ler anotando também. Se você não é adepto, tudo bem, mas minha recomendação tá aí. É isso, recomendo a leitura. Não esperem um romance romântico, porque não vai ter, mas um romance de formação, isso aí eu prometo. Se vocês lerem, me chama na DM, vamos trocar ideia, me conta as impressões de vocês. Se teve alguma impressão diferente da minha, me conta também. E vamos trocar ideias sobre livro, né? O negócio é ler, o importante é ler e gostar e aproveitar. Enfim, meu nome é Ela, eu sou escritora, leitora crítica e vim aqui dar os meus centavos de opinião sobre Pequena Coreografia do Adeus. E é isso. Beijo!